E aí galera, eu sou o professor Kleber Guedes de Português e Redação e essa semana, como nós estamos na nossa semana de prova, a semana de resolução dos nossos TDs, essa aula ela vai ser destinada para uma revisão sobre o conteúdo que foi estudado no bimestre e também para a orientação, certo, de como que você deve responder o seu TD. Então essa aula você vai usar ela para revisar o assunto de prova e responder o seu TD, o seu trabalho do bimestre, beleza? Bom, nessa aula nós estamos na unidade 5 fazendo uma revisão sobre o conteúdo da prova, essa aula de redação. A atividade que vai ficar ao final da aula é para vocês desenvolverem uma narrativa em prosa. Bom, então, para quem ainda tem dúvida do que é uma prosa, a aula adiante vai explicar o que é uma prosa, como que se desenvolve um texto em prosa. Bom, então tá aí a questão. Desenvolva uma narrativa em prosa poética de 15 a 30 linhas. É o exercício que fica ao final da aula. E também nas páginas 146 e 147, lá tem orientações sobre esse gênero textual. Tá bom? Mas o exercício é o que eu acabei de falar no slide anterior, é para vocês elaborarem uma redação, uma prosa poética de 15 a 30 linhas. A princípio, vamos começar falando sobre a prosa, bom, para a gente poder passar para a prosa poética. Então, a prosa, quando a gente fala esse nome prosa, diz respeito a uma estrutura básica que se contrapõe ao texto em verso, o poema, e que também antecede a noção dos gêneros textuais, os quais sabemos que são múltiplos, como os romances, os contos, as crônicas, textos jornalísticos, artigos de opinião, manifestos, poemas líricos, poemas satíricos, enfim, trata-se de uma listagem numerosa. Então, textos em prosa, existem vários textos em prosa. Prosa também podemos dizer que seria uma estilística, certo? Seria o estilo do texto também. Então, vamos aqui se aprofundando. O que é prosa? Chamamos de prosa os textos escritos de forma corrida, que são organizados em parágrafos, cuja intenção é, a grosso modo, a exposição de uma ideia, de fatos ou de uma história. Diferente, por exemplo, da poesia, né? A poesia ela é organizada em estrofes e versos, não é isso? Tem uma musicalidade. Já a prosa não, é um texto de forma corrida, como uma redação normal que vocês fazem no caderno de vocês. Então, livros de contos de fada, de ficção ou não, jornais, cartas, e-mails, são exemplos de textos em prosa. Aos textos em prosa, importa mais a clareza do que o ritmo, a rima ou a sonoridade das palavras. A prosa no Brasil. O primeiro texto em prosa produzido no Brasil foi a Carta de Pero Vaz de Caminha. Esse documento, embora seja uma crônica histórica, um relato, ele está muito próximo da prosa literária, graças à riqueza de metáforas e à cuidadosa elaboração textual do autor. Lá na Carta de Pero Vaz de Caminha, nada mais é do que ele relatando o que foi encontrado aqui no Brasil. Entretanto, durante o período colonial, a prosa literária praticamente não existiu no Brasil. Foi a partir das publicações de O Filho do Pescador, lançada por Teixeira e Souza em 1843, e A Moreninha, escrita por Joaquim Manuel de Macedo em 1844, que tem início uma tradição prosaica brasileira. Ambos os romances fazem parte da escola literária do romantismo, que, por sua vez, propõe o romance como forma. O romance nasce a partir do romantismo. Diferenças entre prosa e poesia. A palavra poesia tem origem no vocábulo grego poiesis, cujo significado é o ato da criação de fazer alguma coisa. Assim, a poesia faz com a linguagem, cria novos significados, modifica o uso das palavras, ordena-as de maneira ritmada e melódica. Quando a poesia surgiu como forma, era acompanhada de instrumentos musicais. Então, a poesia, ela era feita para ser acompanhada com instrumentos musicais, assim como a música, feita para ser cantada. Os poemas são escritos para serem lidos em voz alta. Logo, há um trabalho com a sonoridade dos vocábulos, com aquilo que ultrapassa a função utilitária ou
denotativa da linguagem. E já a prosa poética, a principal característica da prosa poética está na dinâmica extensiva do texto, em geral, com imagens invocadas. Segue um processo semelhante ao encontrado no romance ou no conto. A prosa poética recorre a figuras típicas da poesia, como a aliteração, metáfora, a elipse, a sonoridade das frases. Entre os principais exemplos de prosa poética na obra da literatura brasileira está Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, também Lavoura Arcaica, de Raduan Assar, também é listado pela Academia Brasileira de Letras como um dos exemplos mais singulares da prosa poética. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, para a gente ver na prática, né, como que é uma prosa poética. Aqui é de Grande Sertão Veredas, ó, um trechinho. Reze o Senhor por essa minha alma. O Senhor acha que a vida é tristonha, mas ninguém não pode me impedir de rezar. Pode algum? O existir da alma é a reza. Quando estou rezando, estou fora da sujidade, a parte de toda loucura, ou o acordar da alma é que é. E aqui a gente tem diferenças, né, entre prosa e poesia, para não confundir. Primeiro, a definição de prosa. É um gênero textual, narrativo de discurso livre e direto. Já a poesia é um gênero literário que utiliza a linguagem com fins estéticos. Os tipos de prosa nós temos a narrativa, prosa literária, e a demonstrativa, que no caso é a prosa não literária. Já na poesia a gente tem soneto, ode, poema épico, poema narrativo, poema dramático, poema lírico, poesia em prosa, que é a prosa poética, né? E temos aqui exemplos de prosa, como a obra Dom Casmurro, de Machado de Assis, Vida Seca, de Guimarães Rosa, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. E exemplo de poesia a gente tem A Rosa do Povo, de Carlos Drummond de Andrade, O Livro Sobre Nada, de Manuel de Barros, A Rua dos Cataventos, de Mário Quintana. Então é isso aí, galera. Tchau, tchau e até a próxima aula.